Gravando mais um, todo mundo bem-vindo a mais um podcast da DoJ. Hoje com a presença ilustre do Dr. Matheus Cruz, sócio, um dos donos ali da BLCN Advocacia, cliente estimado e grande amigo. Que prazer, meu velho. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, primeiramente, né? Muito obrigado por me receber. Sexta-feira à tarde. Sexta-feira, final de tarde. Traga um vinho aí que o cara é sommelier. Sério? Pô, a gente podia ter pensado nisso. O tema é hoje é trabalho, mas a gente traz o próximo com um vinho ali, vinho na mesa, e aí a gente anda mais 2 horas falando. Meu velho, prazer mais uma vez te ter aqui. Matheus, para quem não conhece, a gente vai deixar todas as redes ali, mas advogado, tributo. Deixa eu fazer o contrário. Quem é o Matheus Cruz? Bom, meu nome é Matheus, eu sou advogado, minha especialidade é direito tributário, mas eu trabalho no meu dia a dia com direito público de uma maneira mais ampla, né? Lá no escritório eu supervisiono as áreas de tributário, regulatório e licitações e contratos. E, consequentemente, também, por conta disso, empresarial. Legal, você toca essas áreas, mas PLCN. Inclusive, eu não vou me arriscar em falar o nome todo cheio, então fique à vontade, mas conte sobre o escritório, o que é o escritório, qual que é a gama toda de atuação. Pois então, o nosso escritório, ele começou há quase 8 anos atrás. Tudo, velho. Isso tudo já. Eu entrei como sócio no final de 2018 e, na época, a ideia, o projeto era a gente abrir um escritório entre advogados que tinham não só a mesma pretensão profissional, mas também a mesma ideia de que um escritório de advocacia deveria ser, né? Então, a gente sempre colocou como prioridade nossa fazer as coisas da forma que a gente queria que fosse e não das nossas experiências profissionais anteriores, né? Então, a gente preza por um escritório que seja eficiente, seja dinâmico, seja tecnológico, né, digitalizado. A gente odeia documento físico. No escritório hoje em dia tudo está na nuvem. E um escritório dinâmico, interdisciplinar, prático e útil, que conseguisse agregar valor para os clientes e não só ficar cobrando caro por serviço jurídico complexo, mas que às vezes não tem muita utilidade, né? A gente sempre gostou de fazer as coisas com muita leveza, até porque os sócios eram jovens, né? Então a gente tinha a juventude na advocacia como uma bandeira para a gente. Óbvio que no nosso meio a advocacia é um ramo tradicional, né? Até conservador do mercado, mas a gente tenta sempre olhar para as coisas de uma maneira mais flexível, né? Para que a gente possa, obviamente, aproveitar do que já existe, mas também olhando para o futuro e buscar mudanças boas na advocacia com base no que a gente entende que seja melhor. Que legal, velho. Bacana. Eu não esperava uma apresentação dela. Realmente, você bateu em pontos ali que a advocacia tradicional não bateria. Ele veio treinando no carro, no carro. E daí já surgiu a primeira pergunta aqui que eu achei bacana você colocar. A gente já conversou com o arquiteto aqui no podcast, outro episódio, e foi um tema que o João Paulo levantou, se eu me lembro bem, que arquitetura é um ramo, principalmente em Brasília, e aí eu acho que eu vou puxar agora para a advocacia, que vai ser o mesmo raciocínio, bem fechadinho, com as suas bolhas, com as suas figuras ali mais concretizadas no mercado. A cidade é nova, né? Então tem figuras ali que estão desde o D0. Então, imagino que a advocacia também tem essa dinâmica. Sim. Como é que foi como advogado jovem? Porque você ainda está novo, né? Já tem um tempo ali, já não é mais um menino, mas assumo que tem a galera mais velha ali no mercado. Sim. Como é que foi entrar nesse mercado? Cara, assim, entrar em qualquer mercado é desafiador, Sim. né? Você, inevitavelmente, sempre tem uma certa resistência, uma certa inércia, e para você conseguir quebrar essas primeiras barreiras, você precisa de esforço, né? Até porque você entrando, você ainda é desconhecido, você ainda não tem notoriedade, né? Experiência. Então, isso são coisas que todo mundo precisa enfrentar, né? Mas eu acho que para a gente
Obviamente, foi bastante desafiador também. Foi necessário muita resiliência, até porque no início, né, faturamento baixo, a gente não tem tanto resultado, estamos todo mundo começando a vida, né? Mas com o passar dos anos, a gente sempre, sempre buscou, primeiramente, entregar um serviço de qualidade, excelência técnica, até porque é o nosso nome que está em jogo, e focar, investir em ganhar notoriedade e ter uma boa imagem, uma boa impressão perante o mercado, né? Óbvio que isso ainda é um projeto em andamento, até porque eu, assim, já não sou mais tão novo, mas ainda também não sou velho, né? Então, a gente tem um longo caminho pelas próximas décadas aí de construção. Obviamente que a gente não está mais no início, mas a gente ainda também não está no topo. Então, é sempre um trabalho constante. Legal. Nossa. Legal. E são quantos sócios hoje? Hoje são 3, né? Você falou BLCN, mas na realidade o N está saindo. Somos agora BLC, somos 3 sócios, que são os sócios que estão atualmente ligados com a atividade do escritório. Legal. Bacana. E você falou que o escritório tem 10 anos, né? 8 ali, né? Dá para fazer 10 anos, né? Ah, entendi. Mas você começou lá como sócio já ou não? Como é que Pois foi? então, eu comecei como parceiro, a gente pegava alguns casos juntos, mas aí os sócios na época, eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento na área de direito tributário, né? Já existia alguma demanda dos clientes que estavam no escritório naquela época, eles anteveram que precisariam de alguém no escritório que tivesse esse background, então eles fizeram um convite para eu entrar como sócio. Foi assim que tudo começou. Na minha experiência, não sou advogado, sou contador, então tem uma interlocução ali com bastante. Tem bastante advogado ali que conversa com o contador. Aí se a gente se gosta ou não, aí depende muito dos casos. Gosto de pensar que aqui a gente conversa bem. Eu sei que tributarista é uma das áreas ali, é a função que, se não for a maior, com mais complexidade, atualização. A galera fala assim, eu já escutei de advogado falando, tributarista é tudo doido. Então, assim, é de fato uma impressão minha, porque eu também compartilho dessa visão. Tributarista realmente é uma função tecnicamente extremamente exigida, né? Pois assim, impossível você conseguir ler todas as novas normas que saem aí o tempo inteiro, né? A gente precisa literalmente fazer um filtro de informação e priorizar o que a gente precisa para se atualizar e continuar trabalhando. Porque é desafiador a quantidade de informação que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, né? Não só os advogados, mas os contadores também que trabalham com tributário. Eu acho muito engraçado que sempre existiu essa tensão, né, entre advogados, tributaristas e contadores. Mas, na realidade, as nossas funções elas são complementares. Totalmente. Né? E a gente pode tirar dessa intersecção entre a contabilidade e a advocacia grandes parcerias, grandes apoios para exercer nossas profissões e engajar com o cliente, prestar um serviço melhor. Eu sempre fui dessa tese, né? E, inclusive, os contadores me ajudam muito, até porque tem coisas do ponto de vista prático que eu, pessoalmente, não faço. Normalmente é o contador que faz. Sim. Então, eu preciso do apoio de um cara desse, às vezes, para prestar um serviço que tem um braço na contabilidade, que é complexo, que exige uma equipe multidisciplinar, né? Sempre tive contadores, parceiros, inclusive, vocês, né? Isso para mim é muito importante. E também do ponto de vista de ficar atualizado das novidades do tributário, por mais que seja desafiador e muitas vezes é um pouco chato também, né? Eu joguei a pegadinha ali, você saiu bem, hein? Eu pessoalmente compartilho, e não é só nós, eu tenho vários parceiros, amigos pessoais do direito que eu me dou bem. É lógico que tem e vai sempre ter essa brincadeirinha, né? Que contador e advogado ali tem um estresse, mas na minha experiência ela é bem positiva, porque cada um no seu galho, na realidade todo mundo soma, né? É bem Sim. paralelo. Assim como o financeiro também se
anda em paralelo e se soma a contabilidade, que não é a mesma coisa, gente. Não, por exemplo, nos casos que a gente pega de planejamento sucessório, lá no escritório, pô, vamos criar uma holding patrimonial para um cliente. O cliente fala, tá, mas o que você vai fazer? Ó, eu vou fazer a análise da viabilidade, eu vou te entregar um parecer, eu vou minutar os documentos. Agora, registrar na junta, aí, vamos pegar um contador de confiança, um cara que seja bom, um cara que entenda, que essa parte eu não faço, entendeu? Até poderia tentar fazer? Poderia. Não vou. Mas não vou, não é do meu métier, não faz parte do que eu faço no dia a dia. E os contadores que trabalham com a gente fazem isso muito melhor do que eu. Então, assim, é muito bom quando o cliente chega e fala, não, então, ó, eu vou te apresentar o meu contador de confiança, ou me indica o seu contador de confiança, para você já trabalhar em paralelo. Ótimo. Porque aí já me economiza o tempo de ter que explicar para o cliente por que um contador é necessário. E sempre é necessário. Um ponto que você tocou, puxando um pouco em paralelo, mas esse eu estava guardando para essa conversa nossa aqui. Ontem mesmo a gente, não sei quando vai sair o podcast, mas hoje, dia 5 de dezembro, a gente teve um treinamento aqui na DoJ para capacitar a nossa equipe financeira junto à contabilidade parceira para falar um pouquinho de reforma tributária. Lógico que esse daqui ia vir, né? A gente vai estender, porque senão a gente fica aqui por 3, 4 dias tentando falar desse novo bicho que está vindo ali, mas aproveitar que a gente tem uma referência no assunto aqui, vamos pensar em termos empresariais. A gente está falando aqui com empresários de modo geral, não necessariamente o pessoal de financeiro, ou advocacia, ou contabilidade. O que o empresário no Brasil precisa estar de olho hoje? O que ele precisa esperar? O que ele precisa ter medo? O que ele precisa se tranquilizar com a reforma tributária que está em pauta? Cara, Fugir pro Paraguai. essa é melhor a Argentina. Não, tá, o que está na moda agora é Uruguai. Uruguai tá na moda. Uruguai, todo mundo querendo ir para o Uruguai. Cara, então, o que a gente já está trabalhando com os nossos clientes é planejamento. Primeira coisa que você tem que fazer é botar na ponta do lápis a projeção da sua carga tributária hoje e a projeção de como ela vai ser com a reforma. Esse é o primeiro passo. Botar ali e fazer uma projeção de como é que vai ser a sua carga tributária quando os tributos novos entrarem em vigor. E aí, considerando eventuais benefícios fiscais que você ainda tenha, regimes diferenciados e agora, para muita gente, que é novidade, apropriação de crédito, né? Isso é o primeiro passo, é o essencial. Além disso, principalmente para a galera que trabalha com B2C, ou seja, operação direto para o consumidor final, ver também como vai ser o split payment para a sua atividade. Porque a reforma, ela não está mudando só os tributos que a gente vai apurar. Ela está mudando a forma com a qual a gente vai pagar imposto. As pessoas ainda não perceberam isso, mas talvez o split payment seja uma novidade mais disruptiva do que o próprio IVA dual, né? Porque a gente está acostumado com o quê? Tributos apurados via homologação. Você apura o tributo, declara, e depois você vai pagar o saldo devedor final já compensados os seus créditos. O split payment está trazendo justamente a hipótese contrária. Você vai ter um sistema que já vai calcular de uma maneira aproximada o tributo incidente naquela operação, considerando os seus créditos, e vai recolher na liquidação da operação. Ou seja, quando você for receber seu pagamento pelo serviço prestado ou pela mercadoria vendida, o tributo já vai ser recolhido ali. E se por acaso precisar de ajuste, aí você vai fazer o ajuste depois, seja para pagar mais ou seja para pedir alguma coisa de volta, né? Para quem trabalha com o consumidor final, isso é ainda mais importante, porque o split payment vai ser simplificado, né? Tem duas principais formas de split payment, né? O split inteligente, que vai ser para operações B2B, ou seja, ele vai acessar todos os detalhes da operação e vai calcular de maneira precisa a alíquota efetiva daquela operação. Agora, o split payment para o consumidor final, não. Ele vai
fixar a alíquota com base numa estimativa de acordo com a sua atividade e a média de créditos que a sua atividade tem. Então, não vai ser uma alíquota precisa, né? Isso vai sujeitar os contribuintes a muitos pedidos de restituição ou complemento de pagamento. Então, e o detalhe, esse sistema não está pronto ainda. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas a parênteses, a pergunta que eu ia vir depois, mas eu quero que você responda agora. Você acha que vai funcionar? Eu acho que vai funcionar Algum eventualmente. dia. Agora, que vai estar funcionando 100% no dia 1º de janeiro de 2026, Não. em tese, é o que deveria acontecer. Até porque o ano que vem é um ano de teste, Sim. né? A gente vai ter a incidência de IBS e CBS em alíquotas reduzidas para testar, principalmente, a emissão do novo documento fiscal eletrônico. É para o fisco ver quanto ele de fato vai arrecadar e depois decidir a alíquota, né? Exatamente. Então, assim, ano que vem é justamente o ano para errar e ajustar as coisas para que tudo esteja funcionando no início de 2027, que é quando a CBS entra em vigor 100%. Né? As pessoas não estão entendendo que a reforma já está entrando agora. É tudo muito atual. O pessoal já está, nós já estamos trabalhando, você já está trabalhando, contadores já estão trabalhando. Só que para o cliente, assim, a depender do ramo ou da maturidade do empresário, isso não chegou ainda. E o que me preocupa, nem vai já, porque ano que vem já vai estar acontecendo, mais ainda, mas a depender de onde a pessoa está, ou ela deveria estar, ela não está pensando nisso. E assim, se o pessoal não assustou e saiu correndo nesse meio tempo aqui, o empresário tem que começar a se ligar nisso. E do nosso lado financeiro, que eu fiquei muito, muito assustado pelos nossos clientes, por nós também, por todos nós empresários que temos CNPJ, temos que pagar imposto, já pagamos hoje, né? A diferença de descasamento de fluxo de caixa. E a gente, pessoal, o que é o fluxo de caixa? Tudo que entra, tudo sai da empresa. Hoje você recolhe o que você falou, traduzindo para termos financeiros. Você emite nota hoje, o imposto você só paga lá para dia 20 e tantos do mês que vem. Você tem um mês inteiro para usar o dinheiro. E, pessoal, um dia com dinheiro na conta já muda o jogo. Para a questão de organização do fluxo de caixa, isso de fato vai ficar melhor para os empresários. A gente tem dinheiro para pagar nem as contas de hoje. Porque tem gente que toma susto, principalmente comércio agora, época de final de ano, fica assim, novembro, dezembro, época de Natal, por exemplo. O cara às vezes vende pra caramba, faz uma oferta gigantesca. Aí tá cheio da grana, o cara vai para as Bahamas, aí chega final de janeiro, tá aqui a sua guia de imposto monstruosa. E o faturamento do cara naquele mês é 30% que foi em dezembro. Ele lascou, velho. Então, quem não tem organização nenhuma, isso era um ponto que dificultava. Quem também tem essa sazonalidade grande no seu faturamento, né? Mas, aí, de certa forma, assim, esse ponto era resolvido, né, com uma boa gestão financeira, assim, pode ser resolvido dessa forma. Sim. Mas agora vai ser um pouco mais forçado, né? O cara, de fato, vai receber já líquido e aí ele não vai ter esses sustos de vez em quando. Ele não vai ter essa maleabilidade de conseguir postergar um pouquinho mais os impostos. Exato. E assim, isso para quem faz tudo certo. Para quem faz as coisas um pouquinho mais na zona cinzenta, o negócio é ainda mais grave. Porque, ó, essa coisa de emitir nota fria vai mudar. Né? Vai mais existir. Essa coisa de ficar emitindo nota para gerar crédito sem a operação financeira efetiva não vai mais acontecer. Até porque, hoje em dia, se toma crédito pelo valor da nota de entrada. Com a reforma, o crédito vai ser financeiro, com base na operação liquidada de entrada. Ou seja, no Pix ali. com base no que você efetivamente pagou de imposto nas suas entradas. Né? A operação financeira, não é mais o valor de face da nota fiscal. Né? Então, assim, gerar nota para gerar crédito sem a operação financeira correspondente não vai mais existir. E o outro lado, a mesma coisa. Isso a gente está conversando e, primeiramente, aí às vezes talvez possa ser um pouco técnico demais, mas principalmente empresas do lucro real que apuram débito de crédito ou ICMS. Empresas do lucro presumido e Simples Nacional, que eu não sei a porcentagem, mas para ser redundante, a grande maioria do Brasil, esse pessoal nem liga para nota.
Às vezes nem emite a nota de serviço e nem toma as notas de serviço ou de compra, porque não apura crédito. Esse pessoal vai precisar também. Então, assim, eu acho que o custo administrativo, o passivo que vai ser criado nisso daí, o pessoal tem que estar ligado. E aí é multidisciplinar. É com advogado competente na mesa, é com a equipe fazendo jabá de financeiro, mas interno ou administrativo. Todo mundo já tem que estar se movimentando. E quem não está indo, eu fico um pouquinho preocupado. Eu tenho certeza que seus clientes já estão, os nossos também. Mas isso é um tema muito importante. E que bom que você veio aqui para a gente começar a passar isso. Não dá para aprofundar até o final, mas a reforma tributária, ao seu ver, para fechar e a gente começar a dar para outros lados, ela é positiva ou não, Matheus? Cara, assim, apesar dos pesares, eu acho que ela é positiva, tá? Por quê? Porque ela atualiza o nosso sistema tributário para os padrões da OCDE, tá? O nosso sistema tributário, ele era arcaico, ele é arcaico, né? A gente apura tributos que já deviam ter sido extintos há muito tempo. A separação, por exemplo, entre ICMS, ISS e IPI em tributos diferentes e da competência de entes federativos diferentes não faz o menor sentido e só estimula a guerra fiscal. Então, eu acho que a primeira coisa, a reforma do ponto de vista da simplificação e otimização De fato vai ocorrer. de fato vai ocorrer. Agora, por outro lado, e é o lado que mais está em voga hoje em dia, é o lado negativo, que é o lado da alíquota alta, né? O lado do aumento da carga tributária para a maior parte dos contribuintes do país. Principalmente para o setor de serviço? Principalmente para o setor de serviços. Né? Então, assim, realmente tem um lado negativo muito grande, mas mesmo assim, se você pensar do ponto de vista do funcionamento do sistema tributário nacional, a longo prazo, para mim, é uma coisa muito positiva. Legal. Maneiro. É engraçado que eu fui fazer uma vez a consultoria financeira com uma empresa americana, é uma academia de jiu-jitsu, né? Mas lá, Miami. E aí, quando eu fui olhar, analisar lá o fluxo de caixa deles, que ele é cliente da 2J, né? A gente depois só vai fazer a consultoria. Não tinha pagamento de imposto. Aí eu olhei assim e falei, cara, que loucura é essa? Como assim não tem pagamento de imposto aqui na empresa? Aí eu fui pesquisar como é que era, né? Porque eu estava usando as mesmas ferramentas que eu uso para fazer a consultoria de empresa do Brasil para a empresa dele, que é de lá, e é completamente diferente. Eu vi como é que é completamente diferente. O cara paga na pessoa física, é um negócio completamente louco. E lá é um percentual, né? Que é o IVA, que é lá na Flórida acho que é 7,5%, uma coisa assim. Só que aí isso também varia com o tipo de serviço prestado, se é produto, se é serviço. Mas é muito mais simplificado do que aqui no Brasil, né? Vai ser muito mais simplificado até o que estão propondo de simplificar no Brasil. Mas é um passo, né? Aqui no Brasil, assim, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Acho que a gente está dando um passo importante para a simplificação, mas ainda assim vai ser um sistema complexo. Né? Dentro da regulamentação da reforma, a gente tem diversos regimes diferenciados, regras especiais, benefícios fiscais que ainda se mantêm, né? Que é uma coisa inerente à cultura do nosso país. Né? Cada um tenta proteger o seu ali, cada setor, né? Pois é, então nada é tão simples assim. E eu acho que, na realidade, a reforma como a gente está vendo hoje ainda vai mudar muito. Né? A gente precisa de uma curva de aprendizado. Então, a regulamentação da reforma que já saiu ainda vai mudar bastante. Todas as normas que vão vir a partir de agora em diante ainda vão criar muita coisa que não existe. Então, o Brasil precisa aprender com a experiência de um IVA dual para conseguir construir essa nova parte do sistema tributário nacional. Tá? Então, a simplificação não vem só do que foi construído até agora, principalmente do que vai ser construído a partir de agora em diante. Legal. E lá na PLC, né? Agora, como é que está essa questão de vocês se manterem atualizados, pesquisarem, vocês estão fazendo quais tipos de ações lá para poder acompanhar isso e O Matheus está implementar? palestrando no Brasil inteiro. Cara, principalmente lendo muito, né? Lendo muito. Eu, como sócio responsável, tô Você que fica à frente, então, dessa questão da reforma tributária lá, né? sim, tô tentando me manter atualizado, até porque isso já está
dentro da nossa consultoria, né? Esse já é um dos assuntos mais requisitados, até porque tem empresas que, por bem, estão já querendo se planejar melhor, né? Até para evitar o impacto do fluxo de caixa. Então, basicamente o que a gente está fazendo é acompanhar as alterações legislativas e o pronunciamento dos agentes públicos a respeito do que está acontecendo, para a gente conseguir processar isso, mastigar isso para o cliente e passar uma perspectiva mais objetiva para cada caso. Legal. Bom, reforma, e eu realmente fico com medo da galera assustar, mas tem muito pano aí para se desenrolar, muito mesmo, eu acho, para não errar aqui, mas vai até 33 o período de transição da reforma de consumo, né? Então tem muita coisa para andar e a gente Nossa, vai... 2033. A reforma de consumo, É ainda o tem final da do renda, começou a andar um pouquinho agora com os dividendos, depois tem salários, vai ter outra reforma de previdência prevista em algum momento, então tem algumas A fases. Previdência a cada 5 anos, né? Até ela acabar de vez. O que eu queria perguntar é porque tem um Matheus advogado, que a gente está conversando até agora, eu quero fazer um corte para o Matheus empresário. Isso eu sempre gosto de perguntar aqui, são clientes nossos, né? Invariavelmente todo mundo é empresário, mas muitas vezes são profissionais liberais, muito técnicos, atuantes mesmo. Então tem gente aqui que é empresário, tem gente que chega, que é contador, que é fisioterapeuta, que é dentista, que é advogado, mas você é empresário. E aí eu quero fazer o contraponto e questionar. Você tem todos esses desafios e BNS, tudo isso que a gente conversou agora do advogado Matheus. E o empresário, Matheus? Qual que é o desafio de ser empresário, sendo que você não é formado nisso, mas você já tem um escritório estruturado, que é sim uma empresa, já não é mais uma advocacia, é um escritório muito bem estruturado, diga-se de passagem. Como é que é essa vida dupla aí? Pois é, assim, muita coisa do que a gente precisa para gerenciar o escritório a gente não aprendeu na faculdade, né? Inclusive, eu acho que essa é uma das grandes falhas do curso de Direito hoje no Brasil, é não preparar os alunos para o mercado empresarial, como empresário, né? Os alunos eles só aprendem a parte técnica jurídica da coisa, mas noções de marketing, gestão financeira, tudo isso a gente não vê. Gestão financeira pode deixar fora. Não, mas a gente precisa ter pelo menos uma noção, porque é aquela coisa. Pra saber que não sabe. Eu dei sorte, porque como eu sou tributarista, eu estudei contabilidade desde a faculdade, eu já tinha uma noção do que era fluxo de caixa, balanço, DRE, débito e crédito, ativo passivo, patrimônio líquido, eu sabia tudo isso. Então, para mim, lidar com a parte financeira do meu escritório, que é a minha empresa, foi mais fácil. Agora, a maior parte dos empresários não tem essa formação. Então, você chega para o cara e fala, tá, cadê o seu relatório de fluxo de caixa? O cara acha que você está falando grego, entendeu? Fluxo de caixa, o que é isso? O que é caixa? Uma caixa? Tem um monte de caixa na minha empresa. Qual que você quer? A maior parte das pessoas não sabe o que é. E tem outra parte que está acostumada a fazer controle em planilha de Excel, né? Ou pior, na mão. Caderno. Né? No Já caderninho. pegamos vários assim. Então, Continuamos pegando. então, assim, para esse pessoal, e mais ainda, por exemplo, hoje em dia, no mercado da advocacia, como é que você divulga seu trabalho? Você pode fazer marketing? Não pode? A gente também não vê isso na faculdade. Então, tudo isso foi um desafio, né? Como é que você lida com o seu cliente? Como é que você atende o seu cliente? Como é que você presta seus serviços? Como é que você faz as suas entregas? Tudo isso a gente teve que aprender na prática. Ninguém ensina isso na faculdade. Então, assim, gerir o meu negócio, para mim, é a parte mais complexa até hoje. Doideira, velho. E fazendo jabá agora, mas eu sei, a gente sabe como é que começou a parceria e a prestação de serviço entre nós, mas o que levou você a... E tem várias partes ali que eu sei que você já otimizou, você delega, mas pensando em financeiro. O que levou ali? Estava faltando alguém para cuidar do financeiro? O que você sentiu de diferença quando a gente colocou a terceirização ali na mesa? Que você é bem atuante, né? Agora falando por experiência, você está todo dia ali participando. Não é todo cliente, empresário que dá essa atenção. Às vezes acha que terceirizar é só jogar no nosso colo e fecha o olho e vai para frente.
não tem que se preocupar, pode olhar para frente, mas assim, ter essa interlocução e dar atenção para o seu financeiro é sempre importante, conosco ou sem a gente, né? Sim, com certeza. Cara, o que mais me ajudou foi a organização do nosso orçamento e as demonstrações do nosso fluxo de caixa para a gente conseguir ter previsibilidade do que está por vir, né? Por quê? Porque a nossa atividade, ela tem dois tipos de receita. Tem a receita recorrente e a receita esporádica, né? Um processo que acabou, ou uma consultoria que acabou, um êxito que entrou, que tem aquela entrada. Pode ser até de um valor mais elevado, mas é única, né? Como é que você entende isso no seu fluxo de caixa? Como é que você visualiza isso? Se eu não tivesse contratado um BPO financeiro, eu ia ter que aprender a fazer isso do zero. Mas hoje em dia eu não preciso. Eu preciso supervisionar, mas toda essa parte de organização e informação eu já tenho pronto, né? Então, por exemplo, eu quero um relatório específico de todas as despesas de terceiros e os respectivos reembolsos, que é uma coisa que a gente faz muito. Fazer uma despesa com o cliente e depois você tem que pedir um reembolso. Tem um relatório específico para isso, né? E é só eu pedir. Eu não preciso gastar tempo elaborando isso. Eu não preciso entrar eu no sistema, olhar todos os dados e puxar um relatório do zero. Ou, pior ainda, ter que montar um Excel do zero. Não tem que fazer isso. Tem alguém para fazer para mim. E assim, vocês, obviamente, fazem muito melhor e muito mais rápido do que eu. Então, faz muito mais sentido eu contratar o BPO financeiro do que eu tentar fazer sozinho. Ou contratar alguém CLT para ficar dentro do meu escritório, mas que não tem expertise e não usa o mesmo sistema, né? Para mim, não vale a pena. Tem muita variável ali, né? É igual eu querer, por exemplo, eu com a 2J tenho um problema jurídico e eu querer aprender Abre o ou GPT. consultar o chat GPT para resolver. Não faz o menor sentido tomar uma decisão dessa. A gente delega isso para quem realmente vai fazer direito. Vai ser muito mais rápido e o resultado vai ser muito melhor também. Rapaz, esse negócio do chat GPT tá ficando uma coisa séria, viu? Então, porque, assim, todos nós, tá? Eu acho que todos nós a gente usa e se usar bem feito, ele funciona para XYZ, mas eu já vi gente fazendo terapia no GPT e a advocacia me dá a impressão, a gente é muito bem servido de advogado, grandes parceiros, então eu nem abro o GPT para pedir dica disso, eu abro o seu WhatsApp. Mas tenho certeza que não é todo mundo que tem essa benesse. Você está sentindo tanto essa parte ruim da galera achar que está resolvendo, não está resolvendo, ou um lado bom também com ganho operacional? Como é que está a sua visão de IA na advocacia? Cara, então, para mim, eu já tô vendo que o advogado que não sabe usar IA vai ficar de fora, tá? É essencial porque otimiza muito o trabalho. Só que é aquela coisa, o chat GPT, ele funciona como um apoio, ele funciona como um auxiliar da sua função. Mas ele não entende de raciocínio jurídico como a gente entende. Então, para você conseguir usar o ChatGPT, você precisa entender o que você está fazendo, né? Então, por isso que não adianta o cliente querer economizar com o advogado e achar que o ChatGPT é um consultor pessoal dele. Não vai funcionar. Até porque a gente já está vendo isso no nosso dia a dia. Tem um monte de cliente que vai lá no ChatGPT, pede a opinião do chat e depois chega e fala, ó, e aí, ó, o ChatGPT falou isso. E agora? O que você vai falar para mim? Ele acha que é melhor confiar no ChatGPT do que em você. E aí eu pego o que o ChatGPT fez e, assim, completamente equivocado. Aí vai até te ajudar, né? Você fala, beleza, vem cá, deixa eu te mostrar. Pois é. E aí eu tenho que explicar para o cliente por que o ChatGPT está equivocado, né? Então, assim, todos os advogados precisam começar a usar a inteligência artificial. Acho que não só advogado, todo mundo hoje em dia, principalmente em profissões regulamentadas, precisam aprender a usar IA. Mas, primeira coisa, você precisa aprender a trabalhar. Você precisa entender o que você está fazendo. Porque se você não souber o que você vai estar fazendo, como é que você vai avaliar se o que o ChatGPT fez está certo ou está errado? Está bom ou está ruim? Você não vai saber. E aí, se você copiar e colar, você corre o risco de cometer um erro. Isso é péssimo. Tanto é que, para os estagiários lá no escritório, a gente proibiu de usar IA como ferramenta de escrita. O estagiário não pode usar o ChatGPT para escrever. Ele pode usar para fazer pesquisa.
Mas para escrever, não. Para escrever é mão livre do zero. Para quê? Para aprender. Até porque no direito você aprende o raciocínio jurídico, você aprende a analisar o caso e a elaborar a tese escrevendo. Se você não escrever, você não aprende. Então, a gente orientou todos os estagiários a não usarem IA, principalmente como ferramenta de escrita. Que legal. E a galera aceitou bem? Não tivemos escolha, né? Na hora que saiu da minha boca eu falei, Mas faz total sentido, assim, se eu colocando aqui na posição da pessoa que ia estar sendo orientada, assim, se eu tivesse um mínimo de senso, eu acho que eu ia falar, tá, legal não vai ser, né? Mas é importante. O chat GPT eu vejo que para solicitar um raciocínio dele é sempre muito ruim. Ele é bom para, às vezes, gerar ideias ou para fazer uma pesquisa mais rápida ou fazer uma análise ali de dados. Esse tipo de situação, como auxiliar, como você falou, ele funciona muito bem. Às vezes fazer comparações com possíveis opções, alguma coisa assim. Mas você pedir para ele criar algo ou raciocinar mesmo de fato, pensar em algo, eu pelo menos tive experiências bem ruins assim com a resposta. Geralmente é algo muito vago, geralmente é algo que você vê que tem cara que foi o ChatGPT que escreveu, isso sem contar os equívocos, né, do que da resposta dele. Sim. Até porque o ChatGPT ele não cria nada espontaneamente. Na realidade, o que ele vai fazer? Ele vai te entregar alguma coisa que é decorrente das fontes que ele tem, né? Então, assim, se você esperar do ChatGPT que ele crie uma tese nova, interprete um negócio ali, vai dar muito errado. Se chega para ele e fala assim, me dê ideia de 10 ideias de vídeos aí para fazer aqui pro meu marketing. Beleza, vai ser umas ideias legais. Agora, se eu falo para ele, escreva o roteiro de cada um dos vídeos, vai sair só lixo. Aí, já tentei. E engraçado que a gente pensa assim, inteligência artificial, tipo, são códigos, algoritmos e tudo mais, né? Então, às vezes, a gente pensa que um pensamento matemático, que a gente trabalha mais aqui, né, com a parte mais de números, ele vai sair bem, porque matemática não tem raciocínio, né? Ou tá certo ou tá errado, né? Você faz a conta e pronto. E mesmo assim, altas vezes a gente pega erros aqui. Já contas básicas, assim, de cálculo de juros compostos, totalmente errado. Quanto que vai dar aqui esse investimento aqui? R$1.000 rendendo 15% ao ano em 10 anos. Ele erra um cálculo desse. Ele é muito ruim em matemática financeira. Em específico, sabia? Muito ruim. Por exemplo, como é que eu uso o ChatGPT normalmente? Como ferramenta de escrita, o que eu faço? Primeiro, o ChatGPT para mim é ótimo porque ele tem uma API com o Dropbox, que é a base de dados que a gente usa no escritório, né? Então, ele consegue buscar no Dropbox do escritório qualquer documento, qualquer informação que eu precise. Eu só preciso indicar a pasta onde está. Legal. Então, eu já começo fazendo assim, considere o caso tal, que tem tais documentos que estão na pasta tal. Eu escrevo o endereço da pasta para ele já sabe onde vai buscar os documentos do caso. E aí, eu não faço simplesmente assim, escreva uma defesa para mim. Não. Eu vou dizer para ele quais são os argumentos que ele vai usar. E mais ainda, eu já tenho no Dropbox do escritório uma série de exemplos de casos parecidos, pesquisas correlatas. Então, eu já vou indicar para ele aonde que ele vai achar o material para fundamentar a defesa que ele vai escrever para mim. Então, ele já me entrega um negócio muito mais pronto. Mas por quê? Porque eu indiquei para ele o que eu queria que ele fizesse. Aí, sim, a parte da escrita propriamente dita, de digitar, aí ele faz muito mais rápido do que eu, né? Legal. É legal ver um caso prático aí. E eu pergunto para amigo, empresário, ou qualquer um que aparece esse papo, eu falo, qual que é a sua experiência? Foi essa mesma pergunta que eu tive para você. Como que na prática você usa? Porque, assim, é uma ferramenta bem bacana, usada como ferramenta. Aqui na 2J, sempre que dá, a gente tenta usar. Tem muita trava, muita limitação. Eu espero que alguma hora chegue aquilo que a galera tá esperando. Todo mundo vende aquele pavão, né? Eu não vi esse pavão ainda não. Ele ajuda, mas, assim, para XYZ. E bem bacana você colocar de uma forma prática. Acho que o pessoal busca isso, né? Eu já vi pesquisa, galera comentando em post, que eu vejo post ali no Instagram de eu vou nos comentários a galera, mas como é que isso aqui funciona no dia a dia? Eu não tô entendendo. Isso é um negócio legal de entender como é que você usa no dia a dia. É um negócio bem prático, né? Achei bem bacana. Sim, é bem prático. E não só isso. Análise de documento também fica muito mais fácil. A gente trabalha muito com licitações de contratos.
E aí, pô, a gente vai analisar um processo licitatório que às vezes tem 1.000, 2.000, 3.000 páginas, um edital, termo de referência gigantesco. Pô, É. cara, você parar para ler tudo, para procurar todos os dispositivos que são úteis para você, cara, isso demora. Então, você já iniciar pedindo uma análise da IA, cara, te ganha muito tempo. Sim. Né? Muitas vezes você sabe que dentro do edital tem algum dispositivo mais ou menos num determinado formato que você precisa. Só que você tem que ir lá e achar. Pô, se você pede pro chat, ele acha na hora. Que legal. Você não precisa ficar procurando. Uhum. Né? Então isso também me faz ganhar um tempo absurdo. Que legal, velho. E a gente puxou IA como surgiu lá no papo lá atrás que tava, pô, atrapalhando, a galera tá querendo ter advogado no chat, mas agora puxando para desafios, que pode ser IA. Mas hoje no direito, qual que está sendo o maior desafio, assim? Pode puxar para o empresarial, pode puxar para o técnico, aí fica teu cargo, mas você é advogado hoje, dono de escritório, qual que é a bucha da vez, velho? Cara, eu acho que, assim, a maior dificuldade para mim sempre foi conseguir mostrar o nosso destaque e a nossa notoriedade de uma forma que não seja grosseira e que não viole as regras de marketing da OAB. Né? A gente, dentro da advocacia, a gente tem uma série de limitações legais para fazer propaganda e divulgar nosso trabalho. E a advocacia, como um setor conservador, ela vai muito do boca a boca, vai muito da indicação, mas ao mesmo tempo tá vindo muita novidade por aí, muita gente usando marketing digital, muita gente produzindo conteúdo, que é uma nova forma de divulgar seu trabalho. Então, assim, para nós, eu acho que essa, se não a maior, é um dos maiores desafios hoje, né? E conseguir se destacar e ressaltar o quão bom você é, né? Muitas vezes você vai ter um concorrente seu que às vezes não é nem tão bom assim, mas ele divulga melhor o trabalho dele, ele se vende melhor e você acaba ficando para trás. Então, você prestar um bom serviço é só metade do trabalho. Você conseguir vender seu peixe, divulgar seu trabalho, é tão importante quanto. Porque hoje em dia, se você abrir um escritório, sentar na mesa e esperar os clientes virem, você vai morrer de fome. Muito doido. Bom, assim embaixo, né? Que vale para nós também. Sim, exato. O ChatGPT mesmo está surgindo como uma ferramenta de marketing também, né? Porque agora anunciaram que vai começar agora até aparecer propaganda nele mesmo, né, de fato. Mas hoje, por exemplo, se você pesquisar lá, pedir para o ChatGPT, pergunta para ele quais são os 10 melhores BPO financeiros de Brasília. Ele vai pesquisar isso em algum lugar para te responder. E aí ele busca isso geralmente do próprio Google mesmo. E aí, se você está presente, por exemplo, em listas, você está presente às vezes em reportagens de um site de notícia que falou sobre você, é lá que ele vai caçar essas informações. E vai aparecer o seu nome lá, né? E isso é uma forma indireta, na verdade, de fazer um marketing, né? Porque você de fato está fazendo uma propaganda. Alguém perguntou para ele e respondeu o seu nome ali. Sim. Então, é uma forma, já são visões diferentes que as pessoas estão criando para poder fazer. Porque muita gente hoje em dia faz pergunta assim, né? Ao invés de ir lá no Google e botar BPO Financeiro em Brasília, o cara vai lá no ChatGPT e fala, me lixa aí BPO Financeiro em Brasília. É um negócio, eu não sou velho, mas eu já sinto geracional também, um monte de 16 anos, e eu já vi ele fazendo isso. A galera fala, né? Eu já pesquiso de vez em quando também, mas ainda uso muito o Google. O Henrico, ele só pesquisa no GPT, olha que doideira. Ele tem Instagram, mas ele usa só o TikTok. O TikTok já é um negócio que é um pouquinho mais antigo, mas eu vejo essa quebra geracional. Isso que você acabou de colocar, eu acabei de aprender aqui, tá? Realmente. Você tem que estar bem posicionado em algum veículo de mídia, porque quando a galera pesquisa no GPT, é tipo um SEO. Já vai ter algum tipo de teoria ali, de marketing para dentro do próprio GPT. É um já SEO, tem um nome próprio, que eu não lembro exatamente qual já que tem, é, né? mas Eu é o SEO para ChatGPT. Tanto que você pensa, por exemplo, pro setor de bares e restaurantes. Cara, isso é essencial, porque a pessoa está cada vez mais usando essa ferramenta na IA. Eu quero ir para um lugar novo. Vou pedir indicação para o ChatGPT. Um bar bacana em tal bairro, em tal cidade. Se você não tem inserção na mídia, se você não está bem posicionado no Google, dificilmente o ChatGPT vai te recomendar.
Então, como é que você vai fazer? Você precisa procurar essas inserções. Você precisa, por exemplo, estar bem posicionado no Google, fazer com que o seu site se posicione bem naquele algoritmo, buscar entrar em lista de vários restaurantes, de jornais, revistas, esse tipo de coisa, para você ter inserção na mídia e aparecer na internet. E aí o ChatGPT vai te achar. E a gente ainda tá falando com o mesmo Matheus, ainda tá falando de problemas do dia a dia dele, mas a reforma tributária já ficou há meia hora atrás no caminho. Acho que ser empresário é mais ou menos isso, né? isso aí. Dá para ficar aqui até ano que vem, mas eu queria jogar uma última pergunta agora para quem sabe faz ao vivo, tá? Já falamos de problemas, de dor de cabeça, de desafios. E tem algum lado bom de ser advogado? Qual que é a parte mais bacana que você... Muitos eventos de networking. Muitos eventos de networking. Essa parte nem é tão boa assim. Porque você tem que ir mesmo quando você está exposto. Mas eu acho, cara, que a melhor parte de ser advogado, eu vou falar primeiro da maneira super resumida e depois eu vou destrinchar meu ponto de vista. A melhor parte de ser advogado é ganhar. Legal. Por que eu digo isso? Porque na advocacia, e não só no contencioso, não só no processo judicial, mas também na consultoria, você precisa agregar valor. Você precisa trazer um resultado positivo para o seu cliente, porque senão o seu serviço não é útil, né? Seja ganhando um processo ou atuando de uma maneira estratégica num processo, não necessariamente ganhando, mas atuando de maneira estratégica em um processo, trazendo um benefício econômico em uma consultoria que você prestou. Então, assim, eu acho que para mim a parte mais gratificante de ser advogado é trazer esse resultado positivo. É sentir que o meu serviço valeu a pena, sentir que o cliente está melhor depois de ter me contratado. Então, para mim, ganhar é isso, é de uma maneira mais ampla trazer esse resultado positivo para o cliente. Legal. Tá mosca, velho. Boa. Não esperava menos, velho. Que belo papo. Mais uma vez, é um prazer te ter aqui. Não vai ser a última vez, se Deus Com quiser. certeza. Conte conosco e muito obrigado, velho. Mais uma vez por ter topado aí a nova empreitada. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu não tenho muita prática com podcast, mas, novamente, aí, novas formas de divulgação, de trabalho. Vai estar lá, né? velho. Você entra lá no YouTube, tá vendo o ChatGPT? Vai. E eu sei o que eu queria perguntar e você adivinhou, né? Como é que quem quiser encontrar seu serviço da sua empresa, aonde ele vai? Vai no nosso site, que agora eu não sei o endereço do site de cor, mas ali em algum vai estar lugar. lá. Vai estar na descrição do vídeo. E no nosso Instagram também, no nosso LinkedIn, que também vão estar lá, né? Podem ver todos a nossa equipe, os serviços que a gente presta, inclusive notícias também. A gente Ali o Instagram de vocês pontua, e eu acho legal, eu sigo, obviamente, né? Coloca, cada um de vocês sócios tem uma atuação um pouco mais focada, né? E de vez em quando aparece, Cláudio Lima atua em tal coisa, sei lá o que vai mais pro... pessoal que ele cuida, né? Do previdenciário. Acho legal essa forma de comunicação e a galera vai poder conferir. Com certeza. Valeu, meu velho. Isso aí. Muito obrigado. Valeu. E por aqui ficamos. Até a próxima, galera. Valeu.